Bom dia, galera. Agora nós vamos começar a nossa aula de recuperação de física do ano letivo 2020. O conteúdo que vamos abordar é dinâmica, os conceitos iniciais, a parte de sistemas de atrito, nós vamos ter a parte de força de atrito e finalizando com o conteúdo de plano inclinado. Para começar a entender dinâmica, nós temos que saber que dinâmica estuda os movimentos se preocupando com suas causas. E todos nós sabemos, durante as aulas, que o que vai causar o movimento é a ação da força. Sim, o que é a força, né? Nós já vimos que a força é uma grandeza vetorial, porque ela apresenta módulo, direção e sentido. E a força também é um agente capaz de causar deformação ou variação de estado de movimento. Então, podemos usar a força para causar deformação ou também para mudar o estado de movimento. Sendo a grandeza vetorial, ela deverá apresentar, nós já vimos, três coisas importantes. Quais são as três coisas importantes? Módulo, ela tem que ter direção e tem que ter o sentido. O módulo é o valor, que é dado em newtons, a direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal, e o sentido, ela pode ser para cima, para baixo, direita, esquerda, os pontos cardeais ou os pontos colaterais. Para nós começarmos a entender a dinâmica, nós vamos ver um conceito muito importante sobre força resultante. A força resultante, ela vai ser originada a partir da lei de Newton. A segunda lei de Newton, onde ele diz que a força ela é proporcional à massa. Então, quando ele fala em força resultante, nós vamos ter que a força resultante ela vai ser o produto da massa pela aceleração adquirida. Essa será a nossa fórmula que vamos utilizar praticamente em todas as questões. Vocês têm que lembrar que existem 4 situações da aplicação da força resultante. O primeiro caso importante, quando se aplica no corpo duas forças, que é a força F1 e a força F2. E sobre elas nós aplicamos na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante ela é obtida pela soma F1 mais F2. Se por acaso as duas forças elas tiverem sentidos contrários, nós vamos ter o valor de F1 e F2. Se uma estiver para a direita e a outra para a esquerda, uma para cima, a outra para baixo, vocês vão verificar nas questões. Para nós calcularmos a força resultante, eu vou ter que pegar o valor de F1 e vou subtrair do valor de F2. Se essas forças elas formam entre si um ângulo de 90 graus, nós vamos ter aqui 90 graus, ou seja, o valor de F1 e o valor de F2. Se forma entre si 90 graus, nós vamos lembrar do teorema de Pitágoras. FR ao quadrado vai ser o valor de F1 ao quadrado mais o valor de F2 ao quadrado. Se essas forças elas formam entre si um ângulo qualquer, nós vamos ter aqui, se formar qualquer ângulo, você vai ter uma lei chamada lei dos cossenos. E a lei dos cossenos ela é dada pela fórmula força resultante ao quadrado vai ser o valor de F1 ao quadrado mais o valor de F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo θ. Para nós começarmos a entender, eu vou fazer um exemplo desse caso aqui. Primeiro, quando eu tenho, se imagine você que eu tenho uma situação, nós fizemos várias questões, né, do módulo. É interessante sempre acessar o Microsoft Stream, onde todas as videoaulas das nossas aulas durante o terceiro trimestre foram gravadas, onde você vai poder ter acesso a todas as questões resolvidas. Nesse caso, imagine que eu tenho duas forças, o F1 valendo 3 newtons, o F2 valendo 4 newtons, e eu estou afirmando que a massa desse corpo aqui é a massa de 200 gramas. Você tem que lembrar que para fazer a conta tem que 100 quilos, onde nós vamos ter aqui 0,2 quilos. Para nós calcularmos a força resultante,
eu tenho que aplicar o Teorema de Pitágoras, que está ali em cima, F1 ao quadrado. Essa fórmula eu vou usar porque vamos verificar que elas estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Aí no caso ficaria 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado. Essa força resultante ao quadrado, ela vai ser igual a 9 somada com 16, onde nós vamos obter o valor da raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Aí nós vamos ter que lembrar que para você achar a força resultante, eu terei que aplicar massa vezes A. A força resultante dá 5, a massa vai dar 0,2 e a aceleração eu quero saber. A aceleração vai ser 5 dividido por 0,2, que vai dar 50 por 2, porque quando tem uma casa eu coloco um zero em cima, aí vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Então pode acontecer na prova qualquer um dos 4 casos como questão. Quando a gente vai passando aí, nós vamos começar a estudar o sistema sem atrito. Quando eu tenho um sistema sem atrito, que também vai ser conteúdo, sem atrito, aí nós iremos começar a entender que esse sistema sem atrito ele vai proceder de que maneira. Veja só, o primeiro caso de questões que pode acontecer é a questão do elevador. Quando eu tenho o elevador, nós vamos observar que esse elevador aqui, nós vamos ter a tração para cima e nós temos aqui o peso para baixo. Peso, tração e peso. Nós vamos ter situação do elevador, onde o elevador, quando a pessoa está subindo e tiver uma balança no interior do elevador, o corpo ele fica mais pesado. Quando o elevador está descendo, a indicação ela vai ser menor. Então nós vamos ter duas situações distintas, ou quando o elevador sobe, ou quando o elevador ele desce. Toda a força que atua no fio ou na corda é a tração. Quando o elevador sobe, nós vamos ter tração menos peso igual a massa vezes A. Na verdade, eu estou partindo da fórmula oficial. Qual é a fórmula oficial que nós temos? Força resultante é igual a massa vezes A. Força resultante ela vai ser igual a massa vezes A. Quando o elevador estiver subindo, aí eu vou ter tração menos peso, que a tração é maior, que vai ser igual a massa vezes A. Quando o elevador estiver descendo, o peso supera a tração. Aí vai ficar peso menos tração, vai ser igual ao valor da massa vezes A. Quando o elevador desce, quando o elevador sobe. Aí existem várias questões que esse conteúdo nós vamos poder verificar ele no capítulo 16. Tem várias aplicações do elevador, onde vocês podem consultar os vídeos. E eu vou fazer uma questão aqui sobre elevador que dá para a gente ter certeza aqui de como podemos proceder em um tipo de questão dessa. Então veja só, vou fazer só dois exemplos aqui dessa questão 6 da página 44, onde dá para a gente ter uma noção mais ou menos aqui mesmo. Essa página aqui eu vou fazer só o item 1, lá nas videoaulas que eu agendei com vocês. Tem todas gravadas, toda a questão feita, isso aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que está de massa 70 quilos. Se ela tem uma massa de 70 quilos, nós vamos ter o peso, que é 700. Porque peso, nós sabemos que é a massa vezes a gravidade. Para cima eu tenho a tração. Quando ele fala o seu elevador subir acelerado, aí você vai armar tração, porque o elevador, quando sobe, a tração é maior que o peso. Então fica a tração menos peso, ela vai ser igual a massa vezes A. A tração menos o peso, que é 700, é igual a massa, que no caso é 70, vezes o A, que no caso, ele deu na questão, que é 2 metros por segundo. Quando o elevador sobe, aí vai dar 140, somado com 700. Essa tração vamos obter 840 newtons. Quando a questão desce com velocidade constante, esse termo vai aparecer em umas duas questões aí, ó, na avaliação. Quando fala velocidade constante, a aceleração é nula.
Quando a aceleração é nula, você pode afirmar que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. A tração, nesse caso, vai ser igual ao peso, que no caso é 700. Quando o elevador desce, é o mesmo processo. Só quando eu uso o termo retardado, temos que ter cuidado, ó. Quando o elevador desce, como é que seria a montagem? Quando o elevador desce, seria peso menos tração. Ela vai ser igual a massa vezes A. O peso é 700, menos tração. A massa, no caso, ela é 70. Mas ela desce retardada. Então, no caso aqui, vai dar menos 2. Então, nesse caso aqui, vai dar 700 menos tração é igual a menos 140. Menos tração vai ser igual a menos 140. No caso, menos 700 quando passa para o outro lado. Observe que vai dar o mesmo valor, 840. Então, tração vai dar 840 newtons. Verdade, verdade e verdade. Então, isso é um exemplo de elevador. Os outros casos de questões que vão cair vai envolver a parte do sistema sem atrito, com mais de um corpo. E para nós resolvermos isso, nós temos que seguir alguns procedimentos importantes. Nós temos que fazer 4 situações e lá no nosso grupo da sala tem todos eles discriminados. Primeiro, o que ele fez primeiro? Nós temos que olhar o sistema e identificar todas as forças que atuam no sistema. Se é tração, se é peso, se é normal, se é força de A e B, B em A, tem que analisar tudo. A segunda situação que nós temos que observar é escrever uma equação para cada corpo. Tem que escrever, se tiver A e B, escrever a equação de A e de B. Se tiver A, B, C, a equação de A de B e a de C. Terceiro item, resolver o sistema. E o quarto e último item, nós temos que pegar a aceleração que você encontrou no item 3 e substituir no item 4. Então, primeiro passo aqui é importante que vocês tentem observar todas as questões que nós fizemos no grupo da sala, fizemos várias, temos as videoaulas. Por exemplo, aqui mesmo, ó, nós vamos ter um exemplo dessa questão. Eu vou fazer essa questão 3 aqui da página do módulo. Deixa eu dar uma olhada na página, deixa eu copiar ela aqui para poder olhar a página. Página 9 do livro 4. Vocês vão encontrar questões que envolvem 2 blocos, 3 blocos. Eu vou fazer uma com 2 blocos. E o primeiro passo da gente aqui é identificar as forças que atuam. Esse corpo aqui, ele fala o seguinte, ó. Ele quer aceleração e atração no fio. Quando o corpo está pendurado, o peso dele que atua. O B aqui, ele está pendurado. Então, o peso de B aqui, ele vale 70 newtons. Nós vamos ter aqui tração. Vamos ter para cá, vamos ter tração. E é o seguinte, não tem atrito, porque se tiver atrito, o atrito vai ser uma força contrária ao movimento, vai ter o FAT para o lado de cá. Então aqui vai ter o seguinte, você agora vai ter que ir aplicando essa fórmula, força resultante é igual a massa vezes A. Nós deveremos criar uma equação para A e nós vamos criar uma equação para B. A equação de A só tem tração atuando. Tração vai ser igual a massa de A vezes A. O B, ele está descendo, porque o peso está puxando ele. Aí fica peso de B menos tração, que é igual a massa de B vezes A. Tração com tração, peso de B, aqui vai ficar o quê? Massa de A mais a massa de B vezes o A. O peso de B vai dar 70. A massa de A é 3. A massa de B vale 7 vezes o A. O A, nesse caso, vai dar 70 dividido por 10. O A dá 7 metros por segundo ao quadrado. Quando tenho que achar a tração ela vai ficar pela massa de A, que no caso, quando eu pegar a equação de cima, que é a mais simples das duas, aí eu vou pegar a massa de A, que no caso é 3, multiplicar por 7, eu vou achar o resultado, que é 21 newtons. Então, esse exemplo de questão que vai ser cobrado aí. Ah, amor, mas se aparecer 3 blocos? É o mesmo processo. Vou responder uma do módulo aí com atrito, que envolve 3 blocos. Então,
pegar uma sem atrito, depois uma com atrito, que é o mesmo processo de resolução. Vocês vão ver agora junto comigo aqui. O seguinte, ó. Essa questão envolve 3 blocos. Aqui não é porque tem, no caso, 3 blocos é mais difícil. Então aqui eu vou ter uma tração aqui, T1. Aqui eu vou chamar de T1 e T1. T1 e T1. Aqui eu vou ter, por lado de cá, eu vou ter o negócio T2. E vou ter aqui o T2. Aqui eu vou ter a força. Nesse caso aqui, galera, para a gente poder resolver, como tem 3 blocos, eu vou ter que aplicar essa fórmula 3 vezes, ó. A primeira eu tenho que escrever uma equação para cada corpo. Aí eu tenho que fazer a equação de A, eu tenho que fazer a equação de B e tenho que fazer a equação de C. O A aqui, no caso, todos os blocos estão sendo puxados por aquela força, então estão indo para a direita. Então, para A, força menos T1 é igual a massa de A vezes A. O 2 aqui, T1 menos T2, então vai ficar T1 menos T2 é igual a massa de B vezes A. Observe que no terceiro bloco só tem um T2, então só ele, ó, T2 é igual a massa de C vezes A. Desta forma, nós vamos criar aqui, ó, cortar T1, T1, vai cortar T2, T2. Então ficou força, que sobrou, vou fazer aqui embaixo, fica mais organizado. Força, aqui como são 3 blocos, eu vou somar a massa dos 3 blocos. Mais massa de C vezes A. A força no caso é 150. Eu vou ter a massa de A, de B e de C, que vai dar 50 mais 30 mais 20. Vezes o A. 150 vai ser igual aqui somando dá 100A. Para nós acharmos o A, o 100 está multiplicando, eu vou passar dividindo, que vai dar 1,5. Nesse caso aqui, para você achar as trações, eu pego a primeira para achar o T1, substitui. Aí eu vou ter massa de A vezes A. A força, no caso, é 150 menos tração. A massa de A, no caso, vale 50 vezes 1,5. Aqui vai dar 150. Passa para cá, menos 75. É igual a T1. T1, nesse caso, vai dar 75 newtons. E o T2? Substitui. T2 vai ser igual a massa de C vezes A. O T2 vai ser a massa de C, que no caso é 20. Vezes o A que é 1,5. Aí vai dar o resultado que é 30 newtons. Aí achamos a alternativa, 75 e 30. Quando nós temos o atrito, nós temos que observar assim, Ramon, como é que vai ser cobrado força de atrito, né? É o mesmo princípio, só que você vai ter aqui força de atrito. Quando tem força de atrito, nós temos que observar, que é o chamado FAT. O FAT ele vai ser dado por μ vezes normal. Mas o que é o FAT na verdade? Ó? O FAT, quando eu tenho um corpo aqui, que é o força-peso, eu vou ter a força normal para cima. A normal, nesse caso, ela vai ser igual ao peso. Normal igual ao peso. Beleza. A força normal é igual ao peso. E nesse caso, tem casos, situações que nós vamos ter aqui a decomposição. Se nós tivermos um corpo de massa M, eu tiver a força que está formando o ângulo. Aqui eu vou ter, no caso, o Fx. E na vertical, eu vou ter o Fy. A gente tem que observar a questão do ângulo. Quem está com ângulo aqui, no caso, é Fx. Aí eu vou ter que pegar o valor de F vezes o cosseno do ângulo. E o Fy está sem ângulo. Então vai usar o seno, que é o F multiplicado pelo seno do ângulo. A normal nesse caso, ó, tem que ter cuidado, porque eu vou ter o peso para baixo e vou ter a normal para cima, nesse caso aqui. Observe que normal e Fy eles estão para cima, equilibrando o peso para baixo. Então, normal somado com Fy, que está para cima, é igual ao peso. Sim, Ramon, e normal vai ser o peso menos o Fy. Isso é normal. Então,
No decorrer das questões, nós iremos observar, vou fazer uma questão com atrito, que está no capítulo. Essa questão de atrito tem várias que nós fizemos em sala, que é do capítulo 15, e vocês já têm condição de fazer totalmente todas. Imagine essa questão daqui mesmo, que vamos ter um estilo dessa. Deixa eu pegar aqui para a gente poder colocar aqui, para a gente poder fazer ela. Essa questão 2 aqui, observe que no seu WhatsApp tem todas as questões feitas. Eu vou me basear no módulo para poder fazer a recuperação final. Então vocês vão ter aqui, ó. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. O detalhe é que aqui eu vou ter o peso de A, que é só pegar a massa e multiplicar por 10, massa vezes gravidade. O peso de A, no caso, vai ficar 5 vezes 10, que dá 50, que atua para cá. Aqui nós vamos ter tração normal atuando, aqui vamos ter tração também. E contrário ao movimento, nós vamos ter o FAT. Sim, Ramon, e agora, como é que procede essas questões aqui? Eu vou ter que ir ao mesmo processo das anteriores, ó, aplicando força resultante igual a massa vezes A única diferença é que tem um FAT. Sim, professor, e esse FAT, como é que eu vou achar? Esse FAT, ele vai ser o valor de μ vezes A normal. Quem vai ser o valor de FAT? O valor de μ, ele vale 0,3 e A normal é o peso, que vale 50. Esse FAT aqui, ele vale 15 newtons. Aí vamos armar a equação de A, vamos armar uma equação de B. Eu vou descer aqui com ele, ó. Então, se o A desce, o peso de A é maior, vai ficar peso de A menos tração, que vai ser a massa de A vezes A. O B está indo para a direita, então fica a tração menos peso de B, que vai ser igual a massa de B vezes A. Vamos cortar a tração com tração. Peso de A, no caso, vale, se você analisar junto comigo aqui, peso de A vale 50, o peso de B vale 15, a massa de A de B é 5 mais 5 vezes A. 35 é igual a 10A. O valor de A, ele vai ser 35 dividido por 10, que vai ser 3,5. Para nós calcularmos a tração, escolhe qualquer uma das duas. Se eu pegar ali a segunda, ó, tração menos peso de B é igual a massa de B vezes A. Tração menos peso de B. Na verdade, não é nem o peso de B aqui vai ser o FAT de B, né? Bota aqui, que já fizemos a conta logo. Aqui seria o FAT de B, que daria, no caso, 15, que é a massa de B, que no caso é 5, vezes A, que é 3,5. Essa tração vai ser igual a 17,5 mais 15. Aí essa tração, ela vai dar 32,5. Todas as questões estão feitas aí. Finalizando o último conteúdo, que é a última da questão da avaliação, envolve, no caso, envolve Px e Py, né? Quando nós temos aqui um exemplo de questão dessa que envolve ladeira, né? Ladeira, nós vamos ter que saber que toda vez que o corpo estiver num plano inclinado, nós iremos observar o seguinte: o plano inclinado em si, ele vai ser obtido da seguinte maneira. Você vai ter aqui seguinte, quando eu tenho aqui o B está na ladeira, o A está pendurado. Nesse caso do A aqui, nós temos que observar o seguinte, que a figura apresenta um plano inclinado no qual está fixa uma mola ideal. O fio também é ideal e não atrito. Sabendo que os blocos A e B têm massas iguais. Então aqui, ó, se eu chamar aqui de massa M, aqui vai ter o peso de A. Esse peso de A, ele vai ser 10 M. Aqui nós vamos ter a tração. Aqui nós vamos ter a tração. Quando o corpo está na ladeira, toda vez que tiver um plano inclinado, temos que entender que vai atuar descendo a ladeira o Px e a normal, que sempre equilibra com o Py.
Sim, Ramon, e o que é o px? O px vai pegar o peso e multiplicar pelo seno do ângulo que apareceu. O valor do px vai ser o peso, que no caso, Ramon, qual é o peso? É 10 m. O seno de 30 é 1 sobre 2. Quando nós multiplicarmos aqui, dá para ver que é 5 m. O movimento é de descida, ó, desce. Então, nesses casos aí, nós temos que ter cuidado, porque se tivesse atrito, se tivesse o FAT, o B iria subir se arrastando ali, o atrito iria descer. Como está sem atrito aí, nós vamos fazer de novo, ó, aplicando a fórmula força resultante, que é igual a massa vezes A. Nós teremos o seguinte, ó, força em A, o A desce, então fica PA menos tração, que é igual a massa de A vezes o A. O B sobe, se o B sobe é tração menos PX, que é massa de B vezes A. Eu vou cortar tração com tração, aí ficou PA menos PX é igual a massa de A mais a massa de B vezes A. O PA vai ser 10 m menos PX, que é 5 m, a massa de A, que é M, mais M vezes A. 5 m é igual a 2 m vezes A. Cortando M com M, o valor de A vai dar 5 dividido por 2, que é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí marcaria a letra B. Então, é esse tipo de questão. Vocês vão observar que o estilo de resolução de todas elas são os mesmos. Vou fazer mais um agora que envolve o plano inclinado com atrito, para a gente poder observar que a diferença não é muito grande, né? Se vocês observarem, a única diferença é que vai ter o FAT. Nesse caso, para poder resolver ela, vocês vão ter que o seguinte, ó, deixa eu ver se eu pego uma com atrito aqui. Então, nesse caso, quando tem atrito, que é o FAT, deixa eu pegar aqui, o atrito dinâmico que ele fala, questão 3 do módulo da página 44. Questão 3 da página 44. Então, nós vamos ter essa questão aqui. Ele fala o seguinte, ó, um corpo de peso igual a 5 sobe com velocidade constante. Eu tenho aqui, como eu estou na ladeira, nós vamos ter aqui, ó, o PX que desce. Aí a questão deixou bem claro que o corpo sobe a ladeira, o atrito é do contra. O atrito vai descer, já que ele está subindo a ladeira, o atrito vai impedir que ele desça. Então, nesse caso, quando ele fala, ó, velocidade constante, nós temos que estar ligado que a aceleração dele vai ser zero. É uma aceleração dita nula. Aceleração nula. Então, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, a força, nesse caso, que é 4, tem que ser igual a FAT mais PX. FAT mais PX. Quando eu tenho um plano inclinado, o FAT ele vai ser o valor de μ vezes A normal. Só que quando eu estou na ladeira, o normal vai ser igual a PY. Então o FAT nesse caso ficará, o valor de μ eu quero saber, o PY é o peso do corpo, que é 5, vezes A normal. A normal, no caso, que é PY. Aí o PY é o peso multiplicado, ó, PX é seno, PY é cosseno, que vai dar 0,8. Podemos afirmar que esse FAT ele vai dar 4μ. A força é 4, o FAT é 4μ, e o PY é o peso vezes o seno, que dá 3. Aí vamos dar 4 menos 3, que é igual a 4μ. 1 é igual a 4μ. Esse μ vai dar 1 sobre 4, que é a mesma coisa de 0,25. E aí está o resumo do conteúdo, né? Então, repetindo, é importante, só vai cair o módulo que é o livro 4, ó, o livro 4,
nós vamos ter os 3 assuntos, né? Que é o capítulo 14, 15 e 16, né? Então, deverão revisar esses 3 capítulos aí e resolver a avaliação final, que vai ter uma data e horário agendado pela coordenação. No mais, agradeço toda a paciência, obrigado aí a todos. Então, boa sorte aí na recuperação de vocês. Um abraço.